Bom dia ao povo de Belém do Pará. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vim nesta manhã do dia 5 de dezembro de 2022. Eu vim trazer a mensagem do Santo Evangelho, a única mensagem de esperança que transforma o homem em uma nova criatura, que liberta o homem do poder do pecado. É o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, lá em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 15, arrependai-vos, crede no Evangelho. Se arrependa e creia na palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Não vim aqui para pedir o teu dinheiro, mas eu vim aqui simplesmente para compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. Eu vim simplesmente compartilhar. Você que está me ouvindo nesta manhã, segunda-feira, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, se volte para Jesus. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação que salva, mas quem salva é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. É no nome deste Deus que eu vim pregar nesta manhã. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, que diz que Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se volte para Jesus. Você que está me ouvindo nesta manhã, se arrependa, se volte para o único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu vim te trazer a única esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. A única esperança é Jesus. Não é Bolsonaro, não é Lula, mas é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, em João capítulo 14, versículo 6, que diz, Jesus pronunciou essas palavras. Jesus declarou e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Entenda, você que está me ouvindo nesta manhã, salvação eterna somente e exclusivamente através da pessoa de Jesus, e não há outra. Você tem que confiar em Jesus. A palavra de Deus diz, lá em Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 3, que diz, maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:3. Mas nos versículos seguintes diz, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Você tem que confiar em Deus. Não é em homens, não é em instituição, mas na pessoa do Senhor Jesus. Eu não vim aqui fazer um discurso de ódio e muito menos de intolerância religiosa. Eu vim te expor a mensagem do Santo Evangelho, te levar à única esperança, que é Jesus, o Filho de Deus, Jesus da Bíblia Sagrada. Você só tem duas maneiras de lidar
com a palavra de Deus. Você só tem duas maneiras de lidar com a palavra de Deus. Ou você obedece, ou você despreza. Não tem a terceira opção. Ou você obedece o Santo Evangelho, ou você despreza, ou você vai ignorar. Eu creio que você vai obedecer a palavra de Deus. Eu estou aqui ministrando nesta manhã por obediência a Jesus. Jesus falou em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É o que eu estou fazendo agora, ministrando o Santo Evangelho. Eu quero compartilhar a mensagem do Santo Evangelho com você nesta manhã de segunda-feira. Que você abra o seu coração, abra o seu entendimento, a sua mente, para receber a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a mensagem da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela está escrita, pois o tempo está próximo. Escute, você que está me ouvindo dessa manhã, Jesus Cristo está voltando. Entenda, a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia, mas infelizmente muitas pessoas estão desapercebidas, muitas pessoas estão cegas por causa dos prazeres deste mundo, estão iludidas por futebol, política, carnaval. Isso tudo é ilusão e tudo passa, tudo vai passar. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 35, Jesus falou: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus jamais passa, tudo vai passar. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz que a palavra de Deus, ela é eterna, ela é para sempre. Você que está me ouvindo nesta manhã, povo do estado do Pará, se volte para Jesus, abandone essas coisas, pois essas coisas não podem te salvar. Só quem salva é Jesus. Eu quero ler o texto da palavra de Deus. E esse texto ele vai se cumprir um dia, que se encontra lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 10, e diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Povo do Pará, um dia todos nós vamos estar de joelho dobrado, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós.
os ateus, os incrédulos, o diabo e seus demônios vão estar de joelho dobrado declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Você crendo ou não, um dia você vai dobrar o teu joelho e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Você crendo ou não, você acreditando ou não, isso vai acontecer um dia, esse texto vai se cumprir. Jesus Cristo é o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Acredite, a Bíblia Sagrada é a única verdade absoluta do planeta Terra. É a única. Você crendo ou não, mas é a única verdade absoluta. É a palavra do Deus Todo-Poderoso contido nas Escrituras. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13 e 14. Escute com atenção. Aqui é o conselho de Jesus para nós. Aqui são palavras de Jesus. Aqui esse texto está no Sermão do Monte. E Jesus dá o seguinte conselho: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, para a salvação eterna, e são poucos os que acertam com ela. Isso aqui é o conselho de Jesus para nós nesta manhã. Que estrada você está percorrendo? Que porta você tem entrado? Aqui está falando de duas portas, de dois caminhos. Qual é o caminho que você está trilhando? Qual é o caminho que você está fazendo o percurso? O da porta larga, caminho espaçoso, ou da porta estreita? A gente tem que definir muito bem o que significa porta larga, caminho espaçoso e porta estreita, para a gente poder entender a mensagem. Eu vou trazer aqui algumas definições de porta larga, caminho espaçoso e porta estreita. Eu vou trazer aqui algumas definições. O que significa porta larga, caminho espaçoso? Significa os prazeres desta vida, significa o pecado, o engano, a mentira. Isso que significa porta larga, caminho espaçoso. Ou seja, o pecado. O que significa a porta estreita? Porta estreita significa se submeter à vontade de Jesus. Porta estreita me diz de renúncia. É você renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Jesus.
Você percebe que o texto diz que são poucos os que acertam com a porta estreita, porque são poucos que querem renunciar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Jesus. São poucos. A grande maioria está na porta larga, porque querem satisfazer as suas vontades e os seus desejos. Vamos lá para algumas definições de porta larga, caminho espaçoso. Os dois caminhos, escolhendo o caminho. Quando começamos uma viagem para um lugar que não conhecemos, averiguamos primeiro em que direção se encontra. Então iniciamos a nossa jornada com os olhos bem abertos e notamos que estamos num caminho errado. Damos meia volta e procuramos o caminho correto. Cada dia da nossa vida, tu e eu estamos viajando por este mundo em direção à eternidade, para um destino que nunca terá fim, que não se pode trocar uma vez que chegou ali. Sabe tu para onde vais? Aqui fica uma questão, aqui fica uma pergunta. Você está numa jornada aqui nessa terra, escute com atenção. Você está numa jornada. Você sabe para onde você está indo? Você tem ideia? Para onde é que tu vai? Escute com atenção. Só tem dois lugares para passar a eternidade. Não tem o terceiro. Só tem dois. O primeiro é o céu, lugar onde Jesus habita, que está vivo para sempre. O outro é o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 28. Olha só, eu não vim aqui colocar medo em você. Aqui é uma palavra de alerta. Aqui eu só estou te orientando segundo as Escrituras, mas a decisão final é sua. Só tem dois lugares para passar a eternidade. Céu, lugar onde Jesus habita, ou no lago de fogo e enxofre. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Como é que você está vivendo a única vida que Jesus te deu? Você a cada dia tem mergulhado na prática do pecado cada vez mais, ou você tem a cada dia obedecido a Jesus, ou a cada dia você tem obedecido a Bíblia Sagrada, o Santo Evangelho? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Talvez você esteja numa rota, numa jornada que vai te levar à condenação eterna. E eu peço que você pare e se volte para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quando a pessoa, quem for para o lago de fogo e enxofre, não tem mais como retornar. Chegou ali, vai sofrer por toda a eternidade. É o que diz as Escrituras. Então peço muito bem, então peço a você que você pense muito bem o que você está fazendo com a sua vida, porque não tem mais volta. Chegou ali, não tem mais volta. Tudo que você planta nesta terra,
você vai colher na eternidade. Que jornada você tem trilhado? Que caminho você tem percorrido? O nosso livro guia, Deus no seu amor e misericórdia tem nos dado um livro, um guia, a Bíblia Sagrada, que indica claramente o caminho que temos que percorrer. Sem a Bíblia, andaríamos em trevas. As palavras citadas neste folheto são as mesmas que estão no livro glorioso. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Escute com atenção. Temos um livro guia, que é a Bíblia Sagrada. Você tem que passar a obedecer a Bíblia. Você pode perceber, a pessoa que não obedece a Bíblia vive uma vida nas trevas, vive uma vida no erro, no pecado. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 29, que diz: errais e não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela vive uma vida de erro, no engano, no pecado, vive nas trevas. Que você se volte para a Bíblia Sagrada, para o Santo Evangelho. Obedeça a sua palavra. E Lucas 11, 28 diz: bem-aventurado, feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Bem-aventurado, feliz é aquele que ouve e obedece a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. O homem sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a condenação eterna. Queria que você pensasse nisso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se volte para Jesus. Obedeça a sua palavra. O caminho largo. Neste caminho largo há muita gente. Largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, que conduz para a condenação, e são muitos que entram por ela. A maior parte destes tem os seus olhos fechados e não se importam, nem se apercebem que estão no caminho da perdição, que estão no caminho da condenação eterna. A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Escute com atenção. Muita gente na prática do pecado, muita gente escravizada pelo álcool, pelo tabaco, pelas drogas, pela prostituição, pelo adultério, pela mentira, pelo engano, pela fraude. Muita gente
escravizados e não querem abandonar os seus pecados. Mas eu quero te falar uma coisa, você que está me ouvindo nesta manhã. Se você não abandonar o pecado, esse pecado aí vai te arrastar para o lago de fogo e enxofre. Abandone enquanto é tempo. Abandone o erro. Abandone os prazeres desta vida. Há caminhos que ao homem lhe parecem direitos. A pessoa pensa que está no tremendo de um caminho, o caminho do alto, da prostituição, do adultério. Tudo isso leva à destruição e à condenação eterna. Você que está me ouvindo nesta manhã, não vem aqui para julgar ninguém, mas te orientar segundo a palavra de Deus. Muita gente está cego espiritualmente, achando que o que está fazendo está certo. Olha o que diz 2 Coríntios 4:4, que diz: o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. O diabo, o inimigo de nossas almas, tem trabalhado 24 horas para destruir o ser humano. Ele cega o entendimento. O que significa essa palavra entendimento? A mente. A maior batalha é na mente. E ele trabalha 24 horas para deixar o homem cego espiritualmente. Ele trabalha 24 horas para que o homem, para que a humanidade não reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero te falar nesta manhã: abandone o pecado, abandone o erro e se volte para Jesus. A palavra de Deus diz, lá em João 8:32 e 36, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 8:36 diz: se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Escute com atenção. Somente Jesus pode te libertar desse cativeiro. Somente Jesus pode te libertar dessas cadeias, dessas correntes que é o pecado. Somente Jesus. O diabo, ele é escravizador, mas Jesus, ele é o único libertador, e ele pode te libertar desses pecados. Basta que você vá até ele. A palavra de Deus diz, lá em Tiago capítulo 4, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. João capítulo 6, a partir do versículo 37 e 38, de maneira nenhuma, os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus quer ouvir o teu clamor, a tua petição. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não lança fora ninguém. Jesus Cristo quer passar a eternidade contigo no céu. Mas você quer isso? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? O inimigo de nossas almas já está condenado e sentenciado. O destino final do diabo, do anticristo e do falso profeta é o lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo que enganava
e seduzia as nações, foi lançado para o lago de fogo e enxofre. Só que não é só o diabo, o anticristo, falso profeta e todo o reino das trevas que vão para lá. Vão para lá também as pessoas que fizeram a vontade do diabo. Vão para lá, nesse lugar, o lago de fogo e enxofre, que é um lugar de castigo, suplício, de condenação. Um Deus santo aplicando o seu juízo e o seu castigo eterno. Mas entenda, só vai para o lago de fogo e enxofre quem rejeita Jesus e a palavra de Deus. Por isso, não rejeite a Jesus e a sua palavra. Escute com atenção essa pergunta que eu vou fazer para você. Será que vale a pena trocar o céu pelo copo de cerveja, pelo tabaco, pelas drogas, pela prostituição, pelo adultério, pela mentira, pelo engano? Será que vale a pena trocar a salvação por essas coisas temporais? Isso aí são prazeres temporais, passageiros. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 18, que diz: não atentamos nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se veem são passageiras, as que não se veem são eternas. Dedique toda a sua atenção a Jesus e a sua palavra. Povo do estado do Pará, se volte para Jesus. As cargas, as pessoas que andam nesse caminho largo, vivem carregados de pecado, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Não podemos ocultar o nosso pecado aos olhos de Deus, porque o homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. 1 Samuel 16:7. Tu e eu não podemos desfazer de nenhum só pecado com o nosso próprio esforço. A carga aumenta de peso quanto mais vai passando o tempo, e por fim o salário que domina é a morte. Romanos 6:23. Escute com atenção. O pecado é um fardo pesado. Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que cansa, preste atenção. E Jesus te faz um convite nesta manhã. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas.